Bom, vamos direto ao ponto, né? Sejam muito bem-vindos a mais esta análise. A gente pode finalmente respirar aliviado porque aquela era das carteiras de criptomoedas super complexas, do pânico de perder chaves privadas e daquelas pontes manuais que só davam dor de cabeça, bom, isso acabou oficialmente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um conceito simplesmente fascinante, como agora, no ano de 2026, toda aquela arquitetura complexa da Web3 evoluiu para se tornar um verdadeiro protocolo como serviço, algo totalmente contínuo e, o mais impressionante de tudo, completamente invisível. Tem uma citação que diz: se os usuários sabem que estão usando um blockchain, a arquitetura falhou. E olha, essa frase resume perfeitamente a nossa nova realidade. É a filosofia central que impulsiona tudo que a gente vai ver daqui para frente. Os dias de interfaces intimidadoras, cheias de jargões técnicos bloqueando o acesso das pessoas, isso ficou no passado. O cenário agora está montado para uma jornada incrível, para uma economia digital que opera ali silenciosamente, em segundo plano, sustentando o mundo moderno sem exigir que ninguém seja um mestre em criptografia. Mas, para entender como a gente chegou nesse nível de infraestrutura invisível, bora dar um rápido passo atrás e relembrar a própria evolução da web. Muita gente lembra como foi esse caminho. A Web 1 foi aquela era mais estática, focada fundamentalmente no consumo, em só ler informações. Depois, a gente pulou para a Web 2, a era de ler e escrever. Foi aí que a interatividade explodiu, mas, em contrapartida, o poder e os dados foram parar nas mãos de enormes silos centralizados. E, finalmente, chegamos à Web 3. Ler, escrever e possuir. Uma camada digital onde os direitos de propriedade são garantidos de forma inquestionável pela rede. Só que, sendo bem sincero sobre o passado, a fase inicial da Web3 foi um verdadeiro pesadelo de usabilidade. Embora a promessa de possuir os próprios dados fosse revolucionária, a implementação prática era bem desajeitada. Era frustrante para as pessoas comuns. Envolvia aprovações manuais sem fim, um gerenciamento aterrorizante de chaves de segurança e uma fricção tão grande que, convenhamos, afastava qualquer chance de adoção em massa. E isso nos leva a um dos maiores divisores de águas dessa história toda, o fim absoluto dos gargalos na rede. Para ficar mais fácil, vamos imaginar a rede antiga como um supermercado lotado em véspera de feriado, só que com uma única fila e um único caixa funcionando. Um pesadelo, né? Pois é, a nova arquitetura introduziu o que a gente chama de execução paralela. É literalmente como abrir de uma vez só 100 caixas simultâneos. Isso simplesmente virou o jogo e mudou as regras do que era possível fazer. Do ponto de vista técnico, essa execução paralela é impulsionada por tecnologias inovadoras como o Monad BFT. O sistema processa tudo ao mesmo tempo de forma otimista. É como assumir que a estrada está livre e acelerar, até ver um sinal de parada. Se por acaso rolar alguma colisão de dados no meio do caminho, ele vai lá e reprocessa apenas aquele fragmento estritamente necessário. Genial, não é? O ponto crucial aqui é a escala colossal que essa mudança tecnológica desbloqueou. A gente está falando de um avanço que permite mais de 10 mil transações por segundo, com uma finalidade subsegundo. A barreira do desempenho foi literalmente para o chão, permitindo que os blockchains escalem para o mesmo nível de transações de gigantes financeiros, como a Visa ou a Nasdaq. Legal, o problema da velocidade foi resolvido. Mas e a fragmentação? É o que nos leva ao próximo grande salto, a conexão global unificada. Fica aqui uma pergunta conceitual para quem acompanha essa análise. Como unir uma liquidez que está totalmente fragmentada? Porque o grande erro da geração anterior foi construir centenas de redes que funcionavam como ilhas isoladas. Para conectar essas ilhas, criaram pontes de software que, infelizmente, eram frágeis e se tornaram os alvos principais para hackers roubarem bilhões. Ninguém queria cruzar essas pontes de novo. A resposta definitiva para isso atende por um nome um pouco comprido, mas super importante: hiperinteroperabilidade. Protocolos revolucionários como o IBC versão 2 e o CCIP da Chainlink pegaram aquelas pontes de madeira perigosas e substituíram por uma fundação sólida. O que antes eram ilhas isoladas, agora é um continente global seguro e perfeitamente integrado, onde as redes se comunicam de forma nativa. Na prática, com a hiperinteroperabilidade, os ativos fluem puramente pela intenção de quem está operando. Acabaram as aprovações manuais de bridging, o número caiu para zero. Fronteiras super complexas entre redes diferentes, como Ethereum e Solana, foram completamente abstraídas. É a compatibilidade universal brilhando no seu estado mais puro e eficiente. Agora, de que adianta ser rápido e hiperconectado se não for seguro, certo? Por isso, a gente precisa falar sobre a segurança matemática inquebrável. Olha só o contraste gritante de como a segurança evoluiu.
O modelo antigo dependia de revisores humanos, e por mais capacitados que fossem, eles tinham limite de tempo e às vezes deixavam passar vulnerabilidades ocultas, como aqueles famosos hacks de reentrância. O novo padrão nem tenta mais apenas encontrar erros. Ele usa provas matemáticas para provar, de forma exaustiva e sem deixar espaço para dúvidas, que falhas são simplesmente impossíveis. E para garantir que isso funcione na prática, ferramentas como SliceSay e RIP aplicam princípios que nasceram lá na engenharia aeroespacial. Eles usam uma técnica chamada programação N-version. Basicamente, múltiplas redes totalmente independentes validam a mesma mensagem. Com essas camadas de redundância, atacar o sistema não é só difícil, fica economicamente proibitivo. A segurança deixou de ser uma promessa baseada em confiança e passou a ser uma lei matemática. E aqui a coisa fica com cara de ficção científica, mas é a pura realidade. A convergência dessa arquitetura hipersegura com a inteligência artificial. A gente não está mais falando daquele chatbot básico que só gera texto, tá? A partir de 2026, os agentes de IA atuam como entidades econômicas independentes. Funciona assim. A inteligência artificial recebe uma instrução complexa, usa uma carteira integrada para pagar as próprias taxas operacionais e, em seguida, executa contratos financeiros. E faz tudo isso gerindo tesourarias inteiras, sem absolutamente nenhuma intervenção humana no processo. Só que para bancar esses agentes de altíssimo desempenho, a infraestrutura teve que mudar drasticamente. Os validadores fugiram das clássicas nuvens elásticas. Pensa na nuvem tradicional como pedir um carro por aplicativo. É ótimo para uma viagem rápida, mas financeiramente inviável se a gente... Na verdade, imagina precisar que o carro rode 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dá, né? Por isso, rolou uma migração em massa para servidores bare metal, que é tipo ter o seu próprio supercomputador. Isso garante eficiência máxima e exige operações financeiras rigorosas para trazer o melhor retorno possível. Juntando todas essas peças, velocidade, conexão, segurança e inteligência artificial, a gente consolida a realidade da infraestrutura invisível. Tem uma máxima genial que diz: a melhor tecnologia é aquela que a gente nunca precisa ver. Essa citação bate na tecla da nossa tese central aqui. A indústria cripto e a arquitetura Web3 largaram de mão aquela era de especulação selvagem e finalmente alcançaram o status de utilidade absoluta. Elas viraram o encanamento da sociedade digital moderna, silencioso, imperceptível e impecável. E os resultados no mundo real são impressionantes. Hoje, cadeias de suprimentos globais inteiras são rastreadas em milissegundos. Identidades digitais são verdadeiramente soberanas, pertencem de fato às pessoas. E os sistemas financeiros nunca dormem, nunca fecham e, o mais importante, nunca mentem. O código virou a lei e a matemática é a garantia definitiva de confiança nas operações. Para fechar a nossa análise, fica aqui essa reflexão poderosa: o que acontece com a economia global quando a confiança, a verificação e a liquidez se tornam completamente invisíveis? Quando todo aquele peso da complexidade das transações desaparece sobre uma engenharia perfeita, o que o mundo vai construir a seguir? É fascinante pensar que uma máquina silenciosa e indestrutível já opera por trás das nossas interações digitais do dia a dia. Resta a gente se maravilhar e aproveitar as inovações que ainda vêm por aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa análise até aqui.